Fala, galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Preparados para uma resolução de exercício sobre a videoaula assistida? Então, vamos lá. Eu sou o professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos anos finais, e faremos alguns exercícios sobre o capítulo 7, Calor e Energia, trabalhando de forma mais específica com os combustíveis não renováveis, petróleo e os seus derivados, gás natural e carvão mineral. Gente, então eu preciso que vocês peguem o livro didático, o livro de atividades e vamos juntos resolver exercícios e testar o nosso conhecimento. Começando pelo exercício número 4 do livro didático, com o seguinte enunciado. O Brasil se tornou uma referência mundial em tecnologia de perfuração de poços petrolíferos em águas oceânicas profundas, conseguindo extrair petróleo a mais de 5.000 metros de profundidade. Quais as vantagens para o país em explorar esses poços profundos? Quais outros investimentos você sugere para a produção de energia? Então, são duas perguntas nesse exercício número 4. Quais são as vantagens para o país em se tornar uma referência nessa tecnologia de perfuração de poços petrolíferos? Bom, a gente tem então, gente, essa questão de tornar-se uma referência nessa tecnologia de ponta, além de ser menos dependente na importação de petróleo produzido por outros países. Nós vimos na videoaula que o petróleo, a partir do petróleo é produzido vários produtos, como gasolina, como querosene, como óleo diesel, como óleos lubrificantes e até mesmo matéria-prima para asfalto e plástico. Então, se nós, com essa referência mundial na perfuração desses poços petrolíferos, nós dependemos menos da importação de petróleo dos outros países e aumentamos a produção própria destes combustíveis. Porém, esses combustíveis fósseis, gente, não só o petróleo, mas o gás natural e o carvão mineral, eles são muito mais poluentes do que os combustíveis renováveis, como, por exemplo, o etanol e a biomassa. Então, seria mais interessante para o ambiente o investimento, né, na produção de combustíveis não fósseis, né? No caso, combustíveis renováveis, fontes renováveis, certo? Então, por conta dele ser uma energia mais limpa, é um combustível onde, a partir da sua queima, ele não libera tantos gases poluentes, tantos gases tóxicos para a atmosfera como a queima dos combustíveis fósseis, ok? Beleza? Então, seria muito mais interessante para o país esse investimento nessas fontes renováveis, como, por exemplo, energia solar, energia eólica, poderíamos citar aqui também o etanol e a biomassa. Tá ok? Beleza? Podemos passar para o próximo exercício? Colocaram isso? Então, coloquem um certo aí e vamos seguir para o nosso exercício número 6, que pergunta o seguinte: como é possível gerar energia térmica com os combustíveis fósseis? Gente, essa pergunta é muito fácil. Olha lá, no primeiro parênteses. Pela queima dos combustíveis, combustão, pronto, é isso mesmo, matamos a questão número 6. É possível gerar energia térmica a partir da queima dos combustíveis, a partir da combustão desses combustíveis fósseis, né? Como ele é perguntado ali. Vamos ver por que não as outras. Pela mistura dos combustíveis com a água? Não. Pelo aumento ou diminuição da temperatura nos combustíveis? Não pela diminuição da temperatura. Para a gente ter uma queima de combustíveis, nós temos que ter alta temperatura. E pelo contato com os combustíveis? Também não. Ficamos então com o primeiro parênteses. Ok? Gente, o exercício número 9, ele é bem interessante porque ele coloca um texto de apoio, onde ele fala sobre o processo de formação do petróleo, né? E pedindo para nós respondermos aí a questão proposta. Vamos ler rapidinho esse texto. Grandes e inúmeros fenômenos marcaram esse período, como erupções vulcânicas, deslocamento dos polos, separação dos continentes, movimentação dos oceanos e ação dos rios, acomodando a crosta terrestre.
Sendo assim, ao longo de milhares de anos, restos de animais e vegetais mortos depositaram-se no fundo de lagos e mares e lentamente foram cobertos por sedimentos, né, como por exemplo pó de calcário, areia. Dessa forma, consideram-se remotas as chances de encontrar petróleo nas rochas ígneas e metamórficas, tá ok? Então, ela é muito mais encontrada em rochas porosas. Gente, porosas e sedimentares. Então, ele explica um pouquinho sobre a formação do petróleo, desse combustível fóssil. E ele pergunta o seguinte: que processo ocorreu ao longo do tempo para que os restos de animais e vegetais se transformassem em petróleo? Comentamos isso na nossa videoaula. O que vocês colocaram aí na casa de vocês? Então, com o aumento gradativo, com o aumento dessa pressão e dessa temperatura por conta dessa sedimentação, por conta dessas camadas de sedimentos que ficam superior à matéria orgânica, ela aumenta a temperatura, aumenta a pressão, certo? Transformando essa matéria orgânica em petróleo, ok? Isso há milhares de anos atrás, ok? Beleza? Então, colocaram isso, tudo certo, acertaram o exercício número 9. Gente, exercício número 13. Tanto o petróleo quanto o carvão mineral são combustíveis fósseis que demoram muito tempo para se formar. Assinale a opção e que explica a diferença entre suas formações. Então, ele está pedindo para a gente diferenciar esses dois combustíveis fósseis. A. O carvão mineral se forma mais rápido do que o petróleo? Não, o carvão mineral ele também é um combustível fóssil e demora milhões de anos para se formar. B. O petróleo está localizado a profundidades maiores do que o carvão mineral? Não necessariamente, certo? C. O carvão é formado do soterramento de florestas e o petróleo do soterramento de plantas e animais marinhos? E aí, letra C? Perfeito, a letra C explica certinho como que é formado o carvão mineral e o petróleo. Vamos lá ver a letra B. O carvão se forma com resíduos sólidos e o petróleo com resíduos líquidos? Não, o petróleo também se forma com resíduos sólidos de matéria orgânica. E o carvão se forma a partir de uma temperatura menor do que o petróleo? Não, nós temos esse soterramento com esse aumento da temperatura e pressão também. Ficando então o exercício número 13 do nosso livro de atividades com a alternativa letra C, ok? Muito fácil esse exercício. Galera, e o exercício 15 também do nosso livro de atividades? Um outro texto de apoio para respondermos duas perguntas. O CO, né, no caso esse é o monóxido de carbono, é um gás incolor, sem cheiro ou sabor, inflamável e perigoso devido à sua grande toxicidade e por ser um asfixiante químico. O monóxido de carbono é liberado no ambiente por fontes naturais ou antrópicas, causas humanas. As fontes naturais podem ser atividade vulcânica, descargas elétricas e emissão de gás natural. As fontes antrópicas equivalem a aproximadamente 60%, gente, do monóxido de carbono presente na troposfera. Então, é muito mais liberado por conta das ações humanas. Tudo isso é produto da combustão incompleta, ou seja, queima em condições de pouco oxigênio de combustíveis fósseis. Então, a lenha, carvão vegetal, mineral, gasolina, querosene, óleo diesel, gás. Sistemas de aquecimento, usinas termoelétricas a carvão, queima de biomassa e tabaco. Então, vamos lá. Não sei se vocês separaram, mas tem algumas coisas que parecem não baterem com o que a gente estudou nesse texto. A letra A pergunta o seguinte: segundo o texto, lenha e carvão vegetal são combustíveis fósseis. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Viram só? Lá no texto, gente, ele fala que lenha e carvão vegetal, eles estão incluídos nesses combustíveis fósseis. Mas isso está correto? Não. Tanto a lenha quanto o carvão vegetal são combustíveis
ou recursos renováveis, não precisam de muito tempo para serem obtidos. Então, essa afirmação ela está incorreta. A lenha e o carvão são combustíveis renováveis e não combustíveis fósseis. E a letra B? Por que o monóxido de carbono é tão prejudicial à saúde? Bom, ele fala o que ali no texto, né? Que ele impede, na verdade, ele é asfixiante porque ele impede a chegada de oxigênio até as células, podendo impossibilitar funções vitais do organismo. Então, ele é asfixiante, ele não deixa que o oxigênio chegue até as células. O monóxido de carbono, ele impede que a pessoa consiga, que as células consigam alcançar este oxigênio, tá ok? Beleza? Então, ele é muito prejudicial e por conta da queima, principalmente dos combustíveis fósseis, nós temos a liberação de alta quantidade desse monóxido de carbono, a queima da gasolina, a queima do óleo diesel, a queima da querosene. Por isso, gente, que é muito importante que não só o nosso país, mas de uma forma mundial, invista em energia renovável, certo? Para a gente tentar frear um pouquinho esse aquecimento global, essas mudanças climáticas, ok? Vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Galerinha, agradeço então a presença de cada um de vocês, uma ótima semana, bons estudos e nós nos vemos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau, um abraço!